Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. Profetiza, quem foi que te bateu? Os guardas caçavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, celebramos agora uma missa chamada missa votiva. O que é isso, primeiramente, para a grande maioria dos fiéis, né? É uma missa que ela não está ordinariamente ou comumente no calendário litúrgico, mas em uma determinada data ela pode ser celebrada, né? Como acontece, por exemplo, nas primeiras sexta-feiras do mês, celebrando ao Sagrado Coração de Jesus, ou no primeiro sábado, ou nos sábados em geral, celebrando alguma memória de Nossa Senhora. Ou seja, é lembrar de alguma devoção específica num dia que é tido como um dia comum na igreja, de tempo comum, ordinário. E especialmente hoje, na terça-feira de Carnaval, há uma tradição que é celebrar a devoção à Sagrada Face de Jesus. Mas por quê? Em reparação especial pelos pecados cometidos dentro deste período. Que o período de Carnaval, embora muitos possam vivê-lo tranquilamente, de forma saudável, mas também sabemos de muitos pecados que são cometidos nesse tempo. Muitos excessos, desequilíbrios, falta de pudor, falta de temperança, tantas coisas que assim ofendem o coração de Deus. E em reparação por isto é que se celebra, então, a devoção à Sagrada Face de Cristo. Mas primeiro vamos lembrar, onde surgiu essa devoção? Muitos de vocês talvez já ouviram aquela expressão, ou melhor, já ouviram falar de Verônica, que inclusive na Via Sacra, numa das estações da Via Sacra, é lembrada, porque seria a mulher que enxugou o rosto de Cristo com um lenço, e nesse lenço ficou impresso, então, a face do Senhor. Muito bem. A tradição atribui a esta mulher o nome de Verônica, mas nós não sabemos o seu nome real. Porque a palavra Verônica vem de veroícone, ou seja, verdadeiro ícone, verdadeira face, que é justamente o que ficou impresso no lenço em que ela limpou o rosto de Jesus. E essa relíquia depois, com o tempo, foi guardada e chegando até nós, no nosso tempo, né? Segundo uma tradição, esta Santa Verônica, assim ficou conhecida, morava em Jerusalém e após a paixão do Senhor,
se dirigiu a Roma levando consigo aquele véu. Uma das vertentes populares diz que, uma vez chegada à Itália, esteve diante do imperador romano Tibério e o curou depois de fazê-lo tocar naquela imagem sagrada. Ela teria vivido na capital do império na mesma época em que estiveram lá os apóstolos Pedro e Paulo. Ao morrer, teria deixado a relíquia do vero ícone, ou seja, da Sagrada Face, para o Papa Clemente I. Os rastros do véu da Verônica se perderam nos anos sucessivos ao ano de 1600, até que essa relíquia fosse reencontrada e preservada na igreja. Então existe uma igreja onde está guardada este ícone. Também outra tradição que nos fala, que nos recorda da Sagrada Face, começou a crescer também não apenas por este dado, mas pelo impulso dado, por exemplo, por Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Foi esse o nome que a santa tomou, né, nos seus votos religiosos. Bem também por causa dos estudos sobre o sudário, em que também ali ficou impresso todo o corpo de Cristo, né, tido como uma relíquia que preserva, então, um testemunho da ressurreição do Senhor. E muitos santos cultivaram essa devoção, entre os quais destacamos Santa Gertrude, Santa Matilde, São Luís, rei da França, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face e a beata irmã Maria Pia. Sobretudo foi com os escritos desta beata que essa devoção ganhou novo impulso e então atingiu muitos lugares. E é a essa beata que Jesus apareceu, em que ele pedia a ela reparação pelos pecados da humanidade. Quero que a minha face seja honrada com uma festa própria na terça-feira da 50ª, ou seja, da terça-feira de Carnaval. E que essa festa seja preparada pelos fiéis previamente, por uma novena. Não celebramos novena, mas isso foi um dito de Cristo para a beata. Em 10 de janeiro de 1959, por Roma, foi obtida a aprovação pelo Papa João XXIII aos bispos e sacerdotes do Brasil a aprovação para celebrarem a Sagrada Face, a ser comemorada na terça-feira do Carnaval. E por quê, especialmente aqui? Porque nós sabemos e não podemos negar que justamente no Brasil, do grande impulso, a grande extensão que o Carnaval atinge no Brasil, e infelizmente os excessos, se exige a reparação pelos pecados cometidos nesse tempo. É por isso que se celebra também essa devoção. E que Cristo teria pedido, então, na terça que precede a quarta-feira de cinzas. Segundo dado importante, o que significa reparação? Porque muita gente não vai entender a palavra. Significa justamente um ato de consolar, de oferecer a sua oração, oferecer os seus sacrifícios por tantos pecados cometidos pela humanidade e sobretudo até por aqueles que não o fazem. É um ato daquele que tem fé, piedade, espírito de oração, de reparar, de se colocar na brecha, pedindo a Deus a misericórdia e a piedade, por tantas situações, por si e pelos demais. A reparação é uma consolação a Cristo pelas ofensas da humanidade. Vamos lembrar, como eu mencionei para vocês, a Sagrada Face, Verônica, que no meio do caminho da paixão encontra Cristo, lhe enxuga o rosto. Pensemos, esse gesto que parece tão simples, foi um gesto de reparação, foi um gesto de consolação, de compaixão que Verônica teve para com o Cristo sofredor no caminho da sua paixão. É com essa mesma intensidade, com essa mesma intenção, com essa mesma percepção que o fiel é chamado a reparar os pecados
da humanidade contra Cristo. Os pecados que são cometidos nesse tempo por aqueles que assim entendem o sentido da fé. Porque veja, Deus sim é misericordioso, mas é justo. Os nossos pecados também clamam a Deus por justiça. Não sejamos tão tolos assim, né? Cristo veio para nos salvar, mas a salvação depende de uma abertura do coração do homem à graça de Deus. Ele não nos conduzirá à salvação sem que nós demos o passo necessário. E pelo contrário, parece que muitas vezes nos tornamos rebeldes à vontade de Deus, né? Nos fechamos cada vez mais o coração, ofendemos cada vez mais, nos deixamos arrastar cada vez mais por excessos, por desequilíbrios, pela falta de piedade, pela falta de oração. Uma festa popular que poderia, escutem a palavra, poderia ser apenas uma festa trivial, como qualquer festa que existe por aí, infelizmente se torna uma ocasião de tantas ofensas a Deus, de tantos desequilíbrios. E pior, tem muito cristão no meio. Esse é o problema. Talvez aqui está a maior ofensa, porque não são só aqueles que não professam a fé, mas muita gente que diz professar a fé se envolve e se deixa levar, se deixa arrastar. Não exigiria Deus a nossa reparação, a conversão do nosso coração, o nosso pedido de perdão, portanto? É nesse sentido que tanto a igreja fala da reparação pelos pecados, a reparação ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Tantas coisas então que nos trazem aí o sentido do que é reparar, como um ato espiritual do homem, que se coloca a pedir a clemência, a compaixão, a misericórdia de Deus pelos pecados cometidos por aqueles que não percebem a gravidade da ofensa que cometem contra o Senhor e consequentemente contra si mesmo, porque o pecado também tem efeito sobre si mesmo, porque o afasta de Deus, que é o princípio de nossa existência e o nosso fim, ou assim deveria ser, né? Porque se nos colocamos a nossa própria alma em risco de condenação pelo pecado, e também o mal que trazemos ao outro. Então por isso a reparação. Segundo aspecto que eu gostaria de trazer um pouco sobre, especialmente olhando o Evangelho, já que a missa é votiva à Sagrada Face, o Evangelho também foi próprio. E o que ele nos traz? Nos traz aquele momento da negação de Pedro. E depois que Pedro nega 3 vezes, o Evangelho diz que Jesus olhou para Pedro. Eu tenho para mim, pelo menos com uma imagem que pode ajudar-nos a entender esse olhar, lembrar daquele filme da Paixão de Cristo. No filme da Paixão nós vemos o olhar que Cristo lança para Pedro. E por incrível que pareça, percebemos, não é um olhar de condenação, é um olhar de compaixão, com aquele discípulo que foi fraco, com aquele discípulo que negou. Quantas vezes Deus lança para nós esse mesmo olhar, diante das nossas fraquezas, mas percebamos um detalhe, no olhar que Cristo lança a Pedro, conduz Pedro ao arrependimento. É o que vai acontecer depois, quando Cristo ressuscitado encontra Pedro, né? Encontra Pedro, e aí Pedro professa o amor que ele tem para o Senhor, apesar de sua fraqueza. Mas vejam bem, quando nós vemos outro que peca contra o Senhor, que é Judas, Judas é incapaz de cercar-se ao Senhor. Pelo contrário, ele se fecha e se perde pelo desespero, não voltando o olhar para Deus, para a sua misericórdia. Em coração de Judas não existe a esperança da misericórdia. E aqui nós devemos ver, pensar algo, e eu gostaria de trazer uma frase de Santo Agostinho.
que ele diz o seguinte: no fundo, é impossível afastar-se de Deus, porque quando se foge dele, se foge do Deus de misericórdia, para encontrar o Deus de ira e de justiça. Vou repetir: no fundo, é impossível afastar-se de Deus, porque quando se foge dele, se foge do Deus de misericórdia, para encontrar o Deus de ira e de justiça. Se foge do seu olhar amoroso e compassivo, para encontrar o seu olhar de ira. Não há como fugir de Deus. Estamos sob os seus olhos, sob sua face. Mas temos que nos aproximar desta face como quem se aproxima daquele que é o Salvador misericordioso. E para isso é necessário no coração do homem o arrependimento de suas faltas, a esperança da misericórdia, na compaixão de Deus. Mas aquele que se fecha a Deus e pensa estar longe de Deus, na verdade se aproxima do seu olhar, do Deus de ira e de justiça. Mas Padre, Deus, Ele não é misericordioso? Como assim? Entendamos, todas as virtudes em Deus são perfeitas. E tanto a misericórdia quanto a justiça são virtudes. Então em Deus, todas as virtudes são perfeitas. O que ocorre é que nós escolhemos diante de qual nós nos posicionaremos, pela nossa livre escolha diante de Deus. Por isso é preciso o arrependimento, a conversão do coração, para buscar o olhar terno e misericordioso de Deus. É para isso que Cristo veio, meus caros. Mas não abusemos dessa misericórdia. Busquemos com confiança, mas com verdadeiro desejo de conversão, para não nos afastarmos do seu olhar de misericórdia e aproximarmos do olhar de ira. Busquemos a sua face, como nos diz o Salmo: busco a sua face. E o que diz isso, nessa expressão busco sua face? Significa a compreensão do homem, do salmista, de que o mais belo, o mais perfeito que deve ser, que há em toda a criação, é o próprio Deus. Ele é a fonte de tudo que é bom, que é belo, que é justo, que é verdadeiro. Desejar contemplar a face de Deus significa estar mergulhado eternamente naquele que nos ama, no amor, na origem de todo o amor. Deus é amor, diz São João. Entendamos isso. Então é desejar contemplar a face de Deus. Mas antes de contemplar a face de Deus na glória, é preciso que o homem se converta. E muitas vezes a conversão nasce da contemplação da cruz e da sua face na paixão. Por que eu falo a contemplação da cruz? Porque a cruz nos fala de duas realidades. Isso eu já falei em homilias anteriores, alguém talvez já se recorde, mas de duas realidades. Primeiro, do grande amor com que Deus nos tem, que se entregou totalmente para nos salvar, que não poupou o seu Filho, que não se poupou a si mesmo. Lembremos da primeira leitura que fala de Filipenses: não fez caso da sua condição divina, mas se abaixou até a morte e morte de cruz. Ou seja, nesse caso, o grande amor que Deus tem, que foi até o extremo máximo para salvar a cada um de nós. E ao mesmo tempo, testemunha o quão terrível é o pecado, porque ali Ele se colocou no nosso lugar. Na cruz Ele subiu no nosso lugar. Por isso temos que contemplar a cruz. Temos que contemplar a face de Cristo, para perceber: Ele tomou o meu lugar. Ele carregou o meu pecado, carregou o peso da minha culpa. Não era Ele que deveria estar ali, era eu.
E é nesse sentido, então, que muitos santos, inclusive, dão um conselho aos seus de meditar a paixão de Cristo, de contemplar a cruz de Cristo. Porque ali, como eu disse, está o testemunho do maior amor e, ao mesmo tempo, o quão terrível é quando nós estamos longe dele. Contemplemos a face de Cristo na sua paixão. Esta face que ficou no ícone, né? No véu de Verônica, e que hoje é apresentado a nós para que nós meditemos e contemplemos a sua paixão, a sua morte, mas ao mesmo tempo com o intuito de um dia contemplá-lo no céu glorioso, vitorioso e ressuscitado. E nós também aí responderemos e teremos a mesma alegria, a mesma felicidade de que tem o salmista. Mostrai-nos vossa face, Senhor. Contemplar a Deus é primeira, grande e maior graça do céu. E eu sei que tem muita gente rezando pelos seus aqui, mas eu vou falar muito claro. A maior alegria que você terá um dia no céu não será encontrar seu amigo, parente ou quem quer que seja, mas é primeiro contemplar a face de Deus. É Ele que te encherá de alegria. É Ele que consolará o teu coração de tudo o que viveu nesta vida, de todas as circunstâncias. É primeiramente contemplar a Deus. E depois as graças que virão por acréscimo, entre as quais a consolação de encontrar no céu também aqueles que um dia amamos em terra. Mas acima de tudo devemos buscar a Deus por Deus mesmo, para contemplar sua face um dia. Então busquemos reparar o coração de Cristo, reparar o Senhor por suas ofensas. Uma vida verdadeira de conversão que se abre, que a igreja propõe a partir de amanhã com a quaresma. Mas acima de tudo, contemplando a cruz de Cristo, ter o olhar na ressurreição, mas na ressurreição, porque também ter um olhar no céu que nos espera um dia. Se bem vivermos com Ele e morrermos com Cristo ressuscitaremos. Assim nos recorda a palavra de Deus. E é essa a nossa esperança. Não se termina com a morte, mas é a ressurreição a nossa esperança. A última palavra é de Deus, e a palavra de Deus é vida e ressurreição, porque é a palavra de seu Filho. Amém? Após recebermos a Santa Comunhão, hoje eu convido a rezarmos essa oração à Sagrada Face. É uma oração de Santa Teresinha. Eu falo, vocês repetem junto. Ó Jesus, que na vossa crudelíssima paixão, repetem junto. Acho que o comentarista pode ajudar nesse caso. Tá? Ó Jesus, que na vossa crudelíssima paixão, vos tornastes o opróbrio dos homens e o homem das dores. Eu adoro a vossa divina face. Sobre a qual resplandecem a beleza e ternura da divindade. E que agora se tornou para mim como a face de um leproso. Mas sob estes traços desfigurados, reconheço o vosso infinito amor. E ardentemente desejo amar-vos.
e ardentemente desejo amar-vos, e fazer-vos amar por todos os homens. e fazer-vos amar-vos por todos os homens. As lágrimas que com tanta abundância As As lágrimas que com tanta abundância correram dos vossos olhos, correram dos vossos olhos, se me afiguram quais pérolas preciosas, se afiguram com as pedras preciosas, que eu quisera recolher, que eu quisera recolher para com seu valor infinito, para o seu valor vivido, resgatar as almas dos pobres pecadores. resgatar as almas dos pobres pecadores. Ó Jesus, Ó Jesus, vossa face vossa face é a única beleza é a única beleza que encanta meu coração. que encanta meu coração. De boa mente, De boa mente, quero renunciar na terra quero renunciar na terra à doçura do vosso olhar a doçura do vosso olhar e ao inefável ósculo e a inefável do vosso amor, de vossa boca divina. de vossa boca divina. Mas suplico-vos, Mas suplico-vos, imprimi em meu coração imprimi em meu coração vossa divina imagem vossa divina imagem, e inflamai-me com vosso amor. e me inflamai-me com vosso ardor, A fim de que possa um dia a fim de que possa um dia contemplar a vossa face gloriosa no céu. contemplar a vossa face gloriosa no céu. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, aumentai em nós a eficácia desse sacramento de salvação, para que, associados à paixão de vosso Filho nesta vida, possamos participar da glória da sua ressurreição, para contemplar eternamente vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção final, só um breve recado. Amanhã nós celebraremos então a quarta-feira de cinzas, recordando que é dia de jejum e abstinência, né? Então, abstinência de carne e jejum são coisas diferentes. A abstinência é não tomar um determinado alimento. Nesse caso, seria carne. Jejum seria, como jejum da igreja, que tomemos uma refeição um pouco mais comedida, tá? Vamos assim, 2 refeições um pouco mais, que nos dê mais substância, e outra mais leve, ponto. Esse jejum ele é feito na quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, que é quando se pede jejum e abstinência, tá? Além das sextas-feiras, que normalmente se pede, então, a abstinência de carne, que muita gente não faz, mas é sim algo que o próprio direito canônico pede, nas sextas-feiras. Isso vale para o povo do sextou. Tudo bem, vocês podem cestar, mas carne, infelizmente, não é a pedida do dia. Vamos pensar um pouquinho nisso, tá? E também amanhã, então, como é quarta-feira de cinzas, nós teremos missas aqui às 7, 10 horas, 15 horas e 19 horas, lá no salão paroquial. A gente sabe o volume de pessoas que costuma dar nesse dia. Nesse caso, o salão é o melhor lugar, então, para essa celebração, tá? Então, aqui na Matriz, 7, 10, 15 e 19 horas.
E também nas algumas comunidades, nesse caso, São Mateus, Santa Marta, Nossa Senhora da Penha, São Francisco Xavier e São José, às 19h30. Tá? Também teremos a Santa Missa das Cinzas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e de em paz, e o Senhor vos acompanhe sempre. Graças a Deus.